Cufômetro, o que isso significa, o que é isso e para que usar? Vamos lá então esclarecer essa dúvida? O cufômetro, ele é um aparelho como esse daqui da tela, que é encontrado dentro da terapia intensiva para que você controle a pressão do cuff do nosso paciente. Então vale a gente relembrar que tirando em bebezinhos, os tubos endotraqueais, eles apresentam o cuff, que é aquele balonete, que como a gente está vendo na imagem ao lado, que fica em volta do tubo, aqui na região superior à carina. Então, vale a gente lembrar que existe uma pressão que precisa ser controlada desse cuff todos os dias pelo fisioterapeuta. Então, através do cufômetro, a gente acopla na lateral do tubo e avalia quanto está essa pressão. Lembrando que uma pressão ideal do cufômetro é de 20 a 34 centímetros de água. O que isso significa? Significa que é uma pressão. Pensa que a gente tem um balonete aqui passando na nossa traqueia. Então, quando a gente ajusta a pressão ideal de 20 a 34, a gente tem uma pressão com que a gente vede essa parte respiratória sem tracionar a minha parede da minha traqueia, sem que a gente tracione e altere as características morfológicas da traqueia, sem que a gente altere toda a estrutura de vaso sanguíneo aqui em torno da traqueia. Então, é importante que você avalie todo o plantão, o cufômetro, com o aparelho do cufômetro, o cuff do seu paciente, ajuste. E aqui na própria tela do cufômetro, ele tem algumas colorações para nos ajudar. O verdinho nos mostrando que está tudo ok, dentro da pressão do próprio cuff do nosso paciente. E o vermelho já como um sinal de alerta de que aquela pressão está muito alta. Então, é importante que sempre a gente mantenha dentro dessa zona terapêutica de segurança e caso os valores de cuff estejam muito altos, sejam sinalizados para a equipe, sejam justificados o motivo que aquele ar está vazando, a ponto de você ter que deixar uma pressão muito grande na traqueia do paciente pelo cufômetro, pelo cuff, e aquilo seja resolvido. Então, de repente, o paciente precisa que o tubo seja trocado, precisa entender por que aquele cuff está sendo ruim para o paciente, está gerando uma pressão muito grande. Por isso que a equipe da enfermagem também avalia e testa com uma seringa o cuff antes de realizar a intubação do paciente. Então, é para isso que serve o cufômetro, é um aparelho do dia a dia do fisioterapeuta, que você começa o plantão, pega ele, mensura de todos os pacientes, anota de todos os pacientes. Mas muito mais do que saber ir lá colocar o aparelho e arrumar essa pressão de cuff, é você entender esse porquê. Então, lembra que essa pressão terapêutica de 20 a 34 protege para que você não tracione a parede aqui da sua traqueia, levando a lesão traqueal. Pensa que toda a musculatura da traqueia é uma musculatura lisa e que conforme tiver uma coisa tracionando, ela pode ter alterações morfológicas dela. Então, por isso que é tão importante a gente controlar a pressão do cuff pelo cufômetro.